Hoje vamos ter música aqui no canal Sem Blém Blém Blém. Vem com a gente se você quer conhecer como que eu faço para avaliar se a letra de uma música é realmente uma letra que eu posso cantar na minha igreja, uma letra bacana, uma letra bíblica. Então acompanhe com a gente hoje o episódio que nós vamos falar exclusivamente de música. Vem com a gente! No ano de 2023, o canal Sem Blém 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 fez um desafio para fazer a leitura da Bíblia toda em 90 dias. Até não foi todo mundo que conseguiu concluir, mas muita gente participou desse desafio. Durante o desafio, algumas pessoas pediram alguns temas específicos para a gente falar. Nós já fizemos aqui um vídeo que fala sobre as 10 pragas do Egito, né, e o que cada uma delas queria significar. Nós vamos soltar também no canal. E também foi solicitado um vídeo. Eu fiz um comentário uma vez falando lá sobre a Bíblia. Eu falei que a gente tinha que tomar cuidado com as letras e com as músicas que a gente cantava. E a Isnaia, que era uma das participantes do nosso grupo, pediu: você poderia fazer um vídeo explicando o que é que a gente tem que olhar numa música para a gente avaliar? Então a gente vai fazer esse vídeo hoje. Então, gente, peguei aqui algumas músicas que a gente vai falar. Eu optei por falar bem das músicas, não quero polêmica. Agora, existem músicas no mercado de cantores até interessantes, mas que talvez a letra não está boa e não está falando aquilo de acordo com o que a Bíblia diz. Então, fique atento. Mas hoje eu optei por destacar aquelas músicas que são muito legais, são músicas boas, né? Quais são os 3 princípios que a gente olha numa música para a gente fazer a avaliação? Primeiro é que ela tem que ser teológica. O que é teológica? Tem que ter termos difíceis. Todo mundo pensa que teologia já quer dizer logo coisas difíceis, né? Termos complexos, né? Não. Teologia é um estudo sobre Deus. Então, vamos lá. Ao invés de falar teológica, eu vou dizer teocêntrica. O que é teos? Teos é Deus. E o que é o cêntrico? É o centro, que Deus seja o centro da música. Mas precisa falar isso? Precisa, porque a gente está vendo mais músicas que falam sobre eu, meu, eu quero, do que aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então acaba sendo uma música antropocêntrica. O que é o antropocentrismo? É a música que é o homem que está no meio, né? Antropocentrismo é o homem no meio da música. Então parece que é música mais louvando a gente mesmo. Então fique atento a músicas que elogiam mais o cantor, mais o homem, mais o servo do que o Senhor. Então a música é um louvor a Deus. Nós estamos avaliando aqui um louvor a Deus. Então, quando você pensa, tem música que fala que é louvor a Deus, mas não fala de Deus, por exemplo. Fala só sobre a pessoa, sobre as vitórias pessoais, tudo que ela vai ter. Não fala de nada que Deus está fazendo na vida dela. E Deus, quando aparece em algumas músicas, parece que está aparecendo para servir, para trabalhar para a pessoa como se fosse um empregado dela. Então essa música não tem Deus no centro. Ela até fala de Deus, mas Deus não está no centro. E aí vem a segunda questão. Essa música precisa ser bíblica. Ela precisa estar fundamentada na Bíblia. Porque eu e este canal crê na Bíblia como a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, a nossa base. Então, se a música não traz a Bíblia, ela está suscetível a falar uma bobagem, a falar uma heresia, a falar algo que vai contra aquilo que a gente acredita. Então, muitas vezes nós cantamos músicas com letras e afirmações que até ferem aquilo mesmo que a gente acredita. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, qual é a forma mais segura de cantar uma música? É aquela música que está fundamentada na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso porto seguro. E por fim, ela também tem que ser cristocêntrica. Mas você não falou que é teocêntrica? Deus já não está no meio? Sim, mas o ideal é que essa música fale do sacrifício e da obra de Jesus em nossas vidas. Porque Jesus, ele é o centro da própria Bíblia. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada se fez. Então Jesus, ele tem que ser o centro da nossa mensagem. Tem muita igreja aí que está pregando, que está falando muita coisa, mas fala pouco de Jesus e principalmente da obra salvadora de Jesus em nossas vidas. Nem todas as músicas vão mencionar o nome de Jesus, eu sei, mas o ideal, o indicado, é que de alguma forma, ao enaltecer, claro, está falando de Deus, Jesus é Deus também, mas o ideal é que a igreja, principalmente em cânticos congregacionais em que a igreja está reunida, ela sempre tenha cânticos que tragam Jesus para o centro da mensagem, porque ele é o Salvador do mundo e o mundo precisa ouvir essa mensagem. Então o mundo não vai ouvir falar de Jesus se nós não falarmos de Jesus. Então, por que não aproveitar as músicas para isso? Eu vou trazer
algumas músicas que fazem isso que eu estou falando aqui para vocês. Bom, uma forma bem segura de você fazer... gente, preciso falar uma coisa para vocês. Hein? Vocês vão ter que ter misericórdia, porque algumas músicas aqui eu vou cantar um pouquinho. Pois é. Eu ia até tocar o violão também, mas ficou uma confusão aqui para tocar o violão. Eu optei por não tocar o violão, não. Mas eu vou cantar aqui, até para vocês saberem de que música que eu estou falando e tal. Mas depois, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o link das músicas verdadeiras para vocês verem lá os cantores cantando, né? Por favor, ninguém merece. Mas vamos lá. Qual a forma segura de você fazer uma música biblicamente falando? É você cantar a Bíblia, né? Então existe um grupo da minha época, um grupo mais antigo, né? Que era o Vencedores por Cristo, e eles tinham lá a música, né? Teus Altares. E essa música é baseada no Salmo 84. Quão amáveis estão os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Então, se você olhar lá o Salmo 84, essa música é a transcrição do Salmo 84. Nós temos também uma famosa aí, que foi da Aline Barros, que é o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu pensar, sabe todos os meus caminhos, ainda a palavra... Enfim, você vai ver que ela pega o Salmo 139 e canta ele. Então, é uma forma segura, é uma forma extremamente bíblica de você fazer uma música, né? Então, você está sem inspiração, até tem uma música que eu gosto que fala, você está sem inspiração, abra sua Bíblia em Abacuque, né? Abacuque é um texto muito, muito mencionado, muito falado também. Então, é uma forma segura, mas toda música precisa ser assim? Claro que não, né? É só uma dica. Agora, o que eu quero dizer para você é tomar cuidado também, porque a Bíblia, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser estudada, ela precisa entender que houve uma nova aliança em Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns textos do Antigo Testamento que remetem à antiga aliança. Então vou dar um exemplo de uma musiquinha infantil que eu gostava muito, que era assim: não retires de mim o teu espírito, ó Deus, um coração limpo sempre quero ter. Bom, essa música é baseada no Salmo 51. O Salmo 51 foi aquele salmo que Davi compôs quando ele confessou o pecado dele lá com Batseba. Gente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo entrava numa pessoa, mas se a pessoa entristecesse o Espírito Santo ou fizesse alguma coisa de mal, o Espírito Santo podia sair da pessoa. Então, o que Davi fala nessa oração? Ele fala assim, olha, não retires de mim o teu Espírito, porque ele está confessando um pecado. Então, ele está pedindo para que o Espírito de Deus não saísse dele. Isso por quê? Porque o Espírito de Deus, quando entrava na pessoa, ela realizava todas as maravilhas. Mas quando Deus retirava o espírito daquela pessoa, ela já não fazia mais nada. Foi o que aconteceu, inclusive, com o rei Saul, que o espírito de Deus saiu dele. Ele não conseguiu mais fazer nada. O que Davi está pedindo? Olha, não tira de mim o teu espírito. Mas, gente, presta atenção. A partir de Atos, capítulo 2, quando a igreja começou o trabalho dela, houve a descida do Espírito Santo. E a partir daquele momento, toda pessoa que se converte a Cristo, o Espírito Santo habita dentro daquela pessoa e sela ela, acabou. Ela está selada, não tem... Eu sou cristão, batista, e nós cremos assim. Aquela pessoa está selada, não por mim, mas pelo Espírito Santo que fez aquele selo. Aí, a partir daquele momento, eu não consigo mais deixar de ser salvo, porque essa ação não foi minha, foi uma ação de Deus em mim. Lembra muito aquela ação lá de Noé, quando ele estava na arca. A gente via que não foi Noé que fechou a arca, foi Deus que selou a arca por fora. Nem que Noé quisesse, ele não poderia sair daquela arca. Então, é a mesma situação que a gente vive com a nossa salvação. Mesmo que a gente queira, a gente não perde o Espírito Santo. Então, apesar do texto estar na Bíblia, ele não tem muito ainda, não tem mais a ver com os nossos dias que nós estamos vivendo hoje. Tá certo?
Agora, eu queria aqui falar de duas músicas que são músicas muito legais, que a gente canta, né? Canta na minha igreja, são músicas conhecidas e que eu queria destacar algumas questões nessa música, como que essa música, essas duas músicas foram bíblicas, como que elas trabalharam a Bíblia dentro delas. A primeira música é uma música chamada Estamos de Pé. É do Marcos Salles, meu parente aí. Eu sou o Milton Salles, ele é o Marcos Salles. Então, essa música, ela fala assim, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Então, nação santa, somos tua igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aí depois vem, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Olha só que incrível, eu acho essa música muito legal. Então vamos fazer uma análise assim. Como que eu faria uma análise dessa música, né? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Depois vem perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Você pode pesquisar, aí você vai no Google, você tem assim, para quem gosta mais de uma forma mais tradicional, você tem livros, como eu tenho esse livro aqui, que é uma chave bíblica. Tá meio velhinho aqui, mas dá para ver, ó. Chave bíblica. Então você pega uma das palavras que são mencionadas e você olha aqui na chave bíblica, onde você vê a palavra, tem todos os textos que aquela palavra aparece na Bíblia. Tem também aquelas Bíblias mais antigas, não, na verdade antigas não, são Bíblias de estudo, né? Elas vão ter aqui a concordância. No finalzinho lá, elas têm a concordância, que faz mais ou menos a mesma coisa, pega uma palavra e vai dizer todas as vezes que aquela palavra aparece na Bíblia. A chave bíblica aqui que eu tenho, ela é mais extensa do que a concordância. A concordância não tem tudo, não. A chave bíblica tem tudo. Na internet tem. Aí você vai falar, mas Milton, tem aplicativo, tem internet. Fala assim, tem, gente, eu sei que tem. Mas vou falar um negócio para vocês, mexer com livro de verdade também não mata não, tá? Estimula um pouco o nosso cérebro a manusear livros, a pegar, a ter, acho que a gente também pode ter o celular, facilita, agiliza as pesquisas, mas eu acho que faz bem ao nosso cérebro, a nossa capacidade cognitiva, também pegar um livro aí físico e manusear ele de vez em quando. Não vai fazer mal para você não, fica tranquilo, não vai estragar seu cérebro não, pelo contrário, vai ajudar. Então, quando a gente vê pressionados, mas não desanimados, perplexos, a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer uma análise bíblica, o que seria mais fácil, é assim, quanto mais você lê a Bíblia, mais fácil você vai ver. Quando você ouvir o texto na música, você logo vai reconhecer. E principalmente quando você ouvir uma heresia também, você fala, opa, não, na Bíblia está escrito ao contrário, né? Então, é uma forma eficaz de você fazer uma análise. Mas vamos lá, você pode estar começando agora, ainda não tem tanto manejo com a Bíblia assim. Mas esse texto, ele é um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8, verso 9. Olha só como é que está escrito na Bíblia. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha que legal, hein? Quando a música é uma música bíblica, você vê a letra dela ali, a base bíblica certinha, né? Mas não para por aí, não. Essa música também vai trazer ali 2 Coríntios 7, que é uma coisa que repete toda hora. 2 Coríntios 5, versículo 7, vai dizer assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Então, toda hora a letra fala isso, né? Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. 2 Coríntios 5, 7, não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que nós cremos. Olha aí. Aí tem uma outra parte que vai falar assim, ó, nação santa, somos tua igreja. Nação santa. Aí quando você vê uma expressão, fala assim, meu, mas o que tem a ver? Tá falando de uma coisa, de repente entra aí, nação, tá falando de país. Que país? Qual é essa nação? Nação santa. Então,
Aí já é um indício para você fazer essa pesquisa aí, se você não conhece. Aí você vai pegar lá a tua chave bíblica, nação, onde é que aparece a palavra nação? E aí está lá em 1 Pedro 2,9 e vai dizer: somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva do Senhor. Então, é um versículo que está dizendo que nós fazemos parte agora da nação, que antes era só a nação de Israel. Depois de Jesus Cristo, a salvação agora está disponível para todas as nações e nós somos santos, porque santo quer dizer separado para Deus. Então, nós fazemos parte de uma nação que foi separada para Deus. É uma música que fala muito da igreja e não existe igreja sem Cristo. Então, todos esses textos, eles nos remetem ao sacrifício de Jesus. Então, é uma música teológica, porque fala de Deus, bíblica, porque eu trouxe vários textos aqui. Ainda tem Mateus 16,18, né? O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Então, as portas do inferno, Mateus 16,18, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a música, e o que eu acho legal nessa música que eu queria destacar para vocês é o seguinte: ela não traz só fatos da Bíblia, ela também traz fatos da história, que são dos pais da igreja que foram levados para o Coliseu, que é aquele teatro romano em que os cristãos eram jogados lá dentro para serem perseguidos, mortos, assassinados, e grande parte deles eles eram mortos pelos leões, então eram soltos os leões, as feras, lá no Coliseu e matavam a igreja. E isso não fez a igreja parar, isso não fez a igreja diminuir, muito pelo contrário, a igreja cresceu, 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 cresceu cada vez mais, igual aquelas sementes de aroma que quanto mais você espreme, mais o cheiro prevalece, o cheiro e se espalha. Foi isso que aconteceu com a Igreja de Cristo. Uma bela música, biblicamente, cristocêntrica, traz a igreja, traz o Senhor da igreja, traz fatos históricos, traz grandes cristãos do passado. Uma bela música, é bacana ouvir essa música, é muito empolgante. E uma outra música que a gente vai falar aqui é da música da Aline Barros, Jeová Jiré, e é uma letra muito interessante, muito bíblica, que vai trazer, que vai fazer, vai percorrer vários textos bíblicos, e eu achei assim muito legal, porque ela vai trazer o Antigo Testamento, ela vai trazer lá do Gênesis, mas ela traz o Evangelho de Jesus, então é uma música muito, muito completa mesmo. Então, Jeová Jiré, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Olha que incrível. Porque veja bem, o que ela fala? O fogo não me queima. Aí você pode pensar assim, mas como que eu posso descobrir? Eu já disse a dica aqui. Então, você quer saber como que é essa expressão, o fogo não me queima? Ela começa a música falando isso, né? Que o fogo não queima. Então, como que eu posso saber onde é que está isso aí? Você vai pegar a sua chave bíblica e você vai procurar a palavra fogo e você vai ver aonde é que fala sobre fogo. Então, tem bastante vezes a palavra fogo na Bíblia. Mas uma palavra, uma vez que vai chamar a sua atenção, você vai ver que quando fala de fogo, em Daniel, capítulo 3, no verso 25. Então, vou ler um pouquinho antes, o 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, olha só que coisa incrível. Ela vai trazer a música dizendo que o fogo não me queima, aí já traz para nós a ideia do Ananias, Misael e Azarias, que são lançados lá na fornalha de fogo ardente. Se você pensou em Mesaque, Sadraque e Abednego, eu não falo esses nomes, porque esses nomes aí foram dados para manejar os deuses lá, os deuses persas. Então, eu os chamo de Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes de nascença. Eu, pelo menos, ia gostar de ser chamado pelo meu nome verdadeiro, né? Então, o fogo não me queima, fazendo menção aos 3 jovens que foram lançados no fogo. Aí depois ele fala assim, nas águas não vou afundar. Opa, e aí, peraí, já mudou.
Estava falando que o fogo não queima, agora a água não vai afundar? Bom, aí nós estamos falando daquele episódio lá em que Pedro, né? Pedro quase que afunda quando ele vai falar com Jesus e Jesus fala para ele descer. Jesus estava andando sobre as águas, né? Então Pedro vai lá, quase que afunda, e aí Jesus vai e levanta ele de novo. Está lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36. Então o poeta, ele vai dizer assim, o fogo não queima, trazendo os jovens, e aí ele também vai trazer que nas águas não vou afundar, pois tu estás comigo. Aí ele junta a presença de Jesus nos dois textos, mas Jesus, sim, lá em Daniel capítulo 3, verso 25, os homens vão dizer assim, que eles jogaram 3 homens dentro da fornalha, e quando eles olharam lá dentro tinha 4, e que o quarto homem tinha o aspecto de um filho de Deus. Então, alguns teólogos acreditam que sim, que poderia ser Jesus, que estava ali dentro com eles daquela fornalha, e eles foram protegidos ali. Então, tanto no caso de Pedro, que não afundou, como no caso dos 3 jovens dentro do fogo ardente, foi a presença de Jesus que protegeu eles, e eles não estavam sozinhos, exatamente como a letra fala. Então foi uma bela poesia aqui, né? Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, ela traz mais outro versículo bíblico falando do esconderijo, está lá no Salmo 91, verso 1. Então, veja que a música está fundamentada biblicamente, né? Aí vamos lá. Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Aí não tem como ter um texto só para comprovar isso, né? Existem diversos textos em que fala que Deus nunca perdeu batalha nenhuma. Ele é o Todo-Poderoso, né? Então basta você olhar a Bíblia inteira que vai ver que é uma música, e é uma música teocêntrica. Veja que o centro da história é Deus, não eu. Eu não estou sozinho porque ele é o Deus que está comigo sempre, né? Seu nome é Jeová Jiré. Aí pronto, Jeová Jiré já foi para o hebraico. Sim, Gênesis 22, 14. Traz lá o texto. Aí como é que eu faço? Aí ficou fácil, né? Já te deu Jeová Jiré. Você já vai pesquisar lá por Jeová Jiré. Vai na Bíblia, vai na internet. Você vai procurar o que quer dizer Jeová Jiré. Quer dizer Deus proverá. Quem foi que falou isso a primeira vez foi Abraão. Abraão falou lá quando ele ia sacrificar Isaac e não sacrificou. E Abraão deu o nome daquele lugar no monte que o Senhor proverá, o monte Jeová Jiré, quer dizer, Deus proverá. Olha só que música completa, né? Pega o Antigo Testamento, o Novo, e aí ele vai trazendo hoje, haja o que vier, venha o que vier, irás prover de novo, o vento forte. Aí ela fala, agora a música já fala assim, o vento forte e a tempestade. Já está indo para outro texto bíblico, que é Marcos, capítulo 4, 37 a 39, em que houve a tempestade que os discípulos estavam com Jesus, houve a tempestade e o vento forte, e aí Jesus, aí ela vai dizer, a afirmação dela que a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Bom, é assim, a música está fazendo uma afirmação daquilo que a gente quer, mas a gente sabe que se dependesse da gente, igual os discípulos lá, a nossa fé ia dar uma balançada, né? Os 12 lá também, quando estavam naquele barco, deram uma balançada. Mas eu acho que o que a gente tem que tirar de mensagem aqui é que, mesmo eles ficando ali balançados, o Senhor Jesus não permitiu que eles abandonassem o barco. Então, por mais que a nossa fé de vez em quando seja balançada, seja assolada, Jesus está com a gente e nos protege e nos guarda. Então, é uma música que está colocando a fé em Deus, a fé em Jesus, colocando Jesus como o centro da fé dessa pessoa. Eu não estou sozinho, pois tu estás comigo. Eu estou guardado no teu esconderijo. Então, a pessoa coloca sempre a ação, quem é o verbo salvador, e a ação aqui não está no homem. Essa ação salvadora está em Deus. É uma música teológica, fala de Deus, é uma música bíblica, fundamentada na Bíblia, e uma música cristocêntrica, porque o centro é a salvação em Jesus Cristo. Tá aí, grandes exemplos de músicas. Me perdoem aí por cantar, só para contextualizar vocês um pouquinho, mas o link das músicas está aqui embaixo.
Tá certo, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. E vamos lá, tem que analisar antes de cantar, porque Deus quer que o nosso culto seja um culto racional. Então a gente tem que cantar com racionalidade e evitar de ficar contando bobagens por aí. Tá certo, gente? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.